Quando a gente vê essa situação do lar, de ter um lugar, de ter um jardim chamado de meu, eu lembro que quando eu me casei com a Ieda, nós éramos extremamente novos, né? Ela com 17, eu com 21, ela era um pouquinho menor, eu era também um pouquinho menor, e eu morava com os meus pais antes disso, mas nunca liguei para casa, nunca liguei para compromisso de casa, conta de luz, água, põe armário, arruma, tal. Eu era totalmente um jovem normal, né? Mas aí nós nos casamos e aquela aventura, eu vou ter uma casa, né? Vou ter conta de água, luz para pagar, né? E meu pai sempre falava, você já pensou nisso, né? Que as responsabilidades que você tem, né, com o casamento, tá tudo pensado, pai, tá tudo resolvido, não precisa se preocupar, né? E nós alugamos um apartamento e eu comprei os móveis de cozinha, quarto, aquela coisa gostosa, chamei meu cunhado, que também é um pouco alto, um pouco mais alto do que eu, para me ajudar a instalar e montar todas as coisas. Montamos os quartos, montamos a sala, tal, aí montamos a cozinha. Gente, ficou lindo o nosso apartamento. Se tinha um apartamento bonito lá em Santo André, era o nosso apartamento, né? E eu falei, Roberto, o nome dele é Roberto, a gente tem que fazer uma festa, vamos chamar as meninas, né, que era minha esposa, a esposa dele, minha irmã, e vamos fazer uma comemoração. Legal, terminamos todo o serviço, chamamos as meninas, na hora que elas chegaram, cozinha, a sala, tudo bem, né? O quarto está tudo... Nós chegaram na cozinha, os armários estavam lá em cima. Porque eu e meu cunhado, vamos colocar o armário na nossa altura, né? E quando elas chegaram, nem na primeira prateleira elas alcançavam. Aí tivemos que tirar de tudo e colocar tudo novo. Mas nós moramos um tempo naquele apartamento e nós temos lembrança até hoje de ser um lugar nosso. Primeiro momento, nós. Né? Jovens querendo construir e ter um lugar chamado seu. Eu vinha de uma família desestruturada, uma família desorganizada, Ieda de uma família bem mais organizada, bem estruturada, porque já eram da igreja, a minha não era, e aquilo era um sonho para mim, ter um lar, ter um local que pudesse chamar meu, um jardim que eu pudesse dizer, aqui eu moro, aqui eu resido, aqui eu vivo. Eu creio que todos nós, de alguma forma, buscamos um local assim. Todos nós estamos em busca de um local, não só que possamos dizer um local chamado meu, mas um lugar seguro, onde nós possamos ir e falar, aqui eu sou protegido, aqui eu sou guardado, aqui eu sou abençoado, aqui eu tenho tudo aquilo que eu preciso, perto desse mundo doido e biruta que nós vivemos. Aquele prazer de você poder voltar para casa, ter a tua casa e saber que é um local seguro para você. Então, quando nós imaginamos isso, quando nós pensamos em um local, você vê, nós vivemos numa sociedade extremamente que a casa está ficando cada vez menos casa, menos lar. Está ficando um lugar só para dormir, às vezes para comer ou para passar, mas o conceito de lar, o conceito de um lugar seguro, um conceito onde as coisas acontecem, parece que tem sumido das nossas casas. Na verdade, o lar, o conceito de lar, de casa, de família, tem se saído, né? Tem saído do nosso contexto ou da nossa compreensão. É importante nós retomarmos isso e saber que Deus criou um lugar seguro. Deus criou um jardim. Se você gosta de jardim, gosta de plantas, gosta de ver a natureza, Deus criou um jardim para ser chamado seu. E nós precisamos entender que esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Não que venhamos a ter um lar só de paredes, ou só de coisas, objetos, televisões, ou computadores, ou seja lá o que for, mas um lar, um local de relacionamento, de intimidade e de crescimento. Interessante que Deus criou esse lugar. E esse lugar é para ser chamado seu, o seu jardim, o meu jardim, para ser chamado de meu. E esse lugar foi criado por Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo
Primeiro, a partir do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem. O versículo 29, disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas. E ele põe não só as plantas, põe os vegetais, põe os animais, e aí ele encerra esse sexto dia. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Quando você vai para o capítulo 2, ele vai falar novamente sobre a criação do homem e da mulher, a criação do homem e da mulher como família. E aqui o capítulo 2 é onde nós queremos nos basear e compreender esse local, esse lugar que Deus criou e que ainda existe para que nós possamos viver em família, ser o nosso jardim chamado nosso. Então veja, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Ele está falando de todo o contexto da criação, desde o primeiro dia até o sexto dia, a criação do homem e da mulher. Agora ele retoma a história do homem e da mulher, ele retoma a história daquilo que é mais importante para ele, o propósito e a razão dele ter criado todas as coisas em torno do homem e da mulher, que segundo a sua imagem e semelhança ele os criou para viver e ser ali. Então veja, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava a superfície do solo. Então veja, antes de criar o homem, Deus criou a terra, criou os céus, criou as águas, mas antes da criação do homem não tinha árvores, não tinha animais, não tinha nada. Era uma terra sem isso que nós conhecemos hoje, uma terra que hospeda, uma terra que recebe, uma terra que pode abrigar o homem. A terra era alguma coisa que talvez eu e você não poderíamos viver nela, porque não havia comida, não havia animais, não havia nada para nós. Então, dentro da criação de Deus e do objetivo de Deus de criar o homem e a mulher, criando a família, então Deus prepara agora uma obra-prima dentro da sua criação maior. Então veja, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele retoma a criação do homem e começa a dar o detalhe e o diferencial que esse homem vai ter. Sendo a sua imagem e semelhança de Deus, Deus sopra sobre ele o fôlego da vida, e esse homem não é só tem vida, mas ele é um ser vivente, alguém que vive por si, alguém que vai viver dentro desse contexto. E aí o versículo 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis. Então veja que agora Deus faz um local, Deus faz algo tremendo. Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Pulando agora para o versículo 15, só para a gente
só dar a ideia da história, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E o versículo 18 vem então que o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. E aí Deus criou o homem. Versículo 20, criou a mulher. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens. Todos não encontrava para o homem alguém para o auxiliar e que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Bom, eu sei que você já conhece essa história há muito tempo, e eu também conheço há muito tempo. E a gente se baseia sobre a criação do homem e da mulher. A gente se baseia na criação do ser humano, com ênfase na imagem e semelhança de Deus e como Deus fez o ser humano de uma forma singular, em comparação com todas as outras criaturas e da sua natureza, porque com esse ser humano Deus iria se relacionar com ele. Esse ser humano seria a pessoa em que Deus estaria não só se espelhando, mas tendo essa relação que ele buscava ter. O bacana nessa passagem, o bonito nessa passagem, é que você vê que Deus havia criado toda a natureza, mas a natureza era hostil. Não havia nada para comer, não havia nada para subsistir nesse universo. E quando Deus cria o homem, com o propósito de fazer esse homem ser um ser relacional, ser um ser familiar, ser um ser dele, então ele cria o homem e cria as condições para que esse homem possa viver. Então, dentro do Éden, ele cria o jardim. Veja, no Éden nasceu um rio, né? E se você vê, há um limite, e ele dá aonde é esse jardim, aonde fica esse Éden, né? E hoje nós temos referências, né, que mostram na arqueologia que esse local existe, ele é real, ele já existiu nessa condição, que existe ainda relações que dá para traçar mais ou menos a região e a área em que isso é. Mas o interessante é que Deus pega esse mundo que ele criou, esse universo que ele criou, e dentro disso ele delimita uma área, e ali naquela área ele constrói um jardim. E a ideia desse jardim é que o homem poderia subsistir nele, poderia viver nele, e poderia se relacionar com ele. E o homem e a mulher teriam todas as condições necessárias: água, animais, vegetais, frutas, tudo aquilo que fosse essencial para ele viver estaria lá. Inclusive a visita de Deus, a relação de Deus, onde Deus se encontraria com ele. Então, se você consegue imaginar o planeta Terra hostil, né, como às vezes a gente vê em alguns filmes de ficção, né? Acabou a bomba atômica, alguma coisa, acabou com tudo, né? Mas assim, o planeta era mais ou menos assim, hostil, não tinha condições de vida. E Deus pega numa área, ele cria um Éden, ele delimita um grande parque, ele tem um jardim. E nesse jardim ele põe todas as condições para que o homem possa viver, não só viver, mas se realizar, se relacionar, ter tudo aquilo que ele precisa. Por que o lugar era importante? Porque o homem é uma pessoa, é um ser, ele é uma criatura, e ele necessita estar em algum lugar. Nós necessitamos estar aqui na igreja, nós necessitamos estar no trabalho, na escola, em vários lugares, é importante nós estarmos.
E para vivermos, subsistirmos, sermos seres humanos, nós precisamos de uma família. E precisamos de um lugar para a nossa família, onde a nossa família se relaciona, onde a nossa família tem a segurança, tem a estabilidade. E a árvore ali da vida e da morte, do conhecimento, era a árvore que fazia com que o homem entendesse que ele podia tudo menos aquilo. Era um senso moral que Deus estava dando ao homem, no sentido dele entender que tudo aquilo era para ele aproveitar, usufruir. Então, quando eu olho para isso, eu vejo como Deus se preocupou. Ele poderia ter feito isso o mundo inteiro, mas ele fez um local. E nesse local ele criou todas as condições para que o homem e a mulher pudessem viver, se relacionar, se dar bem e ali procriar, ter filhos e ter uma vida saudável, uma vida santa, uma vida separada, uma vida gostosa. Eu creio que Adão e Eva poderiam colocar, olha, nós temos um jardim chamado meu, ou nosso, porque Deus fez para eles. E eu creio que quando nós nos casamos, Deus recria esse jardim, ou Ele quer criar esse jardim, esse local, que é o nosso lar e a nossa casa e a nossa família. E Ele quer nos dar tudo aquilo que precisamos para que possamos crescer, se desenvolver e se relacionar com Ele. Nós não precisamos nada que, às vezes, nós entendemos como sendo essenciais para a nossa existência ou para a nossa vida. Deus criou tudo aquilo que precisamos. E é dentro do contexto do lar, da família, que nós nos protegemos, nos suprimos, nos cobrimos, nos ajudamos, nos relacionamos. E é dentro do contexto do lar que Deus nos visita, nos abençoa, nos agracia e nos ajuda. Claro que os nossos lares, quando você olha hoje, os lares, a maioria dos lares, ou pelo menos uma boa parte dos lares, isso já não é mais realidade. Vamos supor, na região onde nós moramos, ali em São Paulo, é uma região dormitório. As pessoas têm casas bonitas, têm vilas ou condomínios bonitos, mas é para dormir. É para passar o final de semana. Porque a vida dela dá em São Paulo, dá em Campinas, dá em outro local. Quer dizer, o local, o lar, já não representa mais esse lugar seguro. Lugar onde nós crescemos, desenvolvemos, nos unimos, nos fortalecemos, nos alimentamos. O lar já não tem mais, não só esse simbolismo, mas essa ação verdadeira que Deus criou. E que Deus criou o lar para que nós, seja o local onde nós vamos nos relacionar, nós vamos experimentar. Veja, Deus sempre se manifesta através da família. Deus sempre se manifesta trabalhando aonde a família está. Veja, Deus é tão assim que quando Ele quis se manifestar a nós, a maneira que Deus se manifestou e se revelou a nós foi através de uma família, porque Jesus nasceu num contexto familiar. Maria, tinha José, que era o pai dele, mas era uma família. E Jesus precisava de uma família para ele nascer, viver, subsistir e ser o que ele foi. Porque foi a família de Jesus, Maria e José, entendendo esse propósito de Deus, não só porque Jesus era uma pessoa especial, mas que eles viriam proteger. Eles guardaram esse nenê, eles alimentaram, foi ensinado um ofício para ele. Quando ainda criança, foi protegido, foi levado para ser guardado, para que nada acontecesse com ele. Então você vê que Deus se revelou e se revela através da família. Quando você pega como Deus começou o povo dele, o povo de Israel, como através desse povo de Israel, Deus nos deu leis, nos deu bênçãos, nos deu promessa, você vai ver que é através de uma família. Abraão e Sara. E você vê que através dessa família há uma promessa ali. E Abraão vai procurar um local dele, não um Ur, mas um local que ele pode chamar seu, um jardim que é seu. E ele sai em busca daquilo que Deus tem para ele. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo assim, o local é importante, mas não só o local da casa, mas o que acontece nessa casa. A importância que nós damos do propósito dessa casa, que são os nossos relacionamentos com Deus, com o outro. E você vê, quando o homem peca,
ele não só se separa e tem essa situação com Deus, mas eles também se separam porque começam a ter vergonha um do outro dentro do lar. E Jesus vem para restaurar o lar, restaurar as nossas vidas. Ele vem para nos ajudar, fazer com que o nosso lar possa ser um lar novo, renovado. Não importa o quanto hostil a sua casa possa ser, não importa o quanto o seu lar ainda não é aquele jardim do Éden que Deus tem projetado. Deus quer fazer isso. Deus quer trabalhar essa verdade na sua vida. Deus quer com que você possa entender que você tem um papel importante ali dentro, para que isso aconteça, porque esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Então, quando eu olho para esse texto, Adão e Eva, eles não viviam no mundo todo, eles tinham o mundo todo para eles, mas Deus criou um local, um jardim, e ali que eles deveriam encontrar tudo aquilo que eles precisam, ou precisavam. No lar, nós devemos encontrar tudo aquilo que nós buscamos, às vezes lá fora, que é segurança, que é felicidade, que é paz, que é tranquilidade, que são momentos de alegria e de prazer. Hoje, infelizmente, muitos lares são lares desastrosos, lares que estão vivendo ainda naquela condição pré-jardim do Éden ali, hostis. É um local, mas ainda não é um local com tudo aquilo que é essencial para vivermos e vivermos bem e vivermos felizes. E a gente percebe isso porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas em montar uma casa, mas não montar um lar, montar um local em que elas possam crescer, se desenvolver e se relacionar. Olhando para esse texto, eu vejo que quando Adão se deu conta, e ele tinha tudo à sua disposição, Deus criou tudo aquilo que ele precisava. Deus criou as condições de ambiente, de alimentação, de satisfação, de realização, de procriação. Deus fez tudo perfeito e magnífico. Mas quando eles decidiram fazer algo diferente daquilo, com um propósito diferente que Deus tinha dado a ele, foi quando eles perderam tudo isso. Quando o seu lar começa a ser um lar hostil, de conflito e de confusão. Primeiro, de indiferença entre eles, de estranhamento entre Adão e Eva. Depois do nascimento de seus filhos, nós já vemos uma desavença que leva à morte, que leva a matar um irmão ao outro. Tudo isso porque se afastam do objetivo e do plano e da compreensão de entender que o lar é o nosso centro. Centro que nós precisamos cuidar, zelar, relacionar e entender que Deus quer fazer isso. Entender que o Senhor quer produzir essas coisas na nossa vida. Olhando para essa parte assim do propósito, do plano, quando você olha para a sua casa, para o seu lar, como é o seu lar? Como é a sua casa? Você tem tudo aquilo que é essencial e importante na sua vida? Você está cercado desses relacionamentos sadios, que faz florir cada vez mais a alegria de estar em casa? Como é gostoso poder voltar para casa. Eu gosto de ir para a minha casa, não porque é minha, mas porque na minha casa eu encontro conforto, eu encontro segurança, eu encontro alimento, eu encontro alegria, eu encontro pessoas que eu me relaciono. Mas isso não é uma coisa que nasce naturalmente. Não é uma coisa que vem por um milagre. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar para. Por isso que Deus deu trabalho para o homem. Por isso que Deus deu dignidade ao homem e à mulher de poder estar construindo esse lar, nas decisões que viriam tomar, das coisas que viriam a fazer. Então a felicidade não acontece por acaso. A alegria não vem por um milagre, mas ela vem da sua determinação de estar fazendo a vontade de Deus, construindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se hoje você não tem um lar feliz, ele pode se tornar. Se hoje o seu lar não é harmonioso, ele pode se tornar. Desde que você entenda que esse é um propósito de Deus, desde que você entenda que Deus criou o lar e a família para ser esse local, ser esse lugar seguro,
ser esse local que vai ser o seu jardim de prazer e de satisfação, chamado meu. Interessante que quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e eu convido você a ver isso no livro de Mateus, quando no capítulo 5, ele começa dizendo assim: vendo as multidões, né? Jesus estava pregando nas sinagogas até então, Jesus estava fazendo alguns milagres, Jesus estava começando o seu ministério, e de repente muitas pessoas estavam ao redor dele, muitas pessoas estavam ali. E o texto começa no capítulo 5 dizendo assim que Jesus, vendo as multidões, e esse olhar as multidões não é simplesmente um olhar físico, eu estou vendo, mas ele enxerga com a compaixão, ele enxerga com um amor, preocupado com aquelas pessoas e com aquelas famílias e com tudo aquilo que estava ocorrendo ali. E a primeira mensagem que Jesus começa a pregar para essa grande multidão é sobre felicidade, as bem-aventuranças. Deus começa a falar como a felicidade ela é possível, ela pode ser construída, ela pode ser erguida na nossa vida através dessa construção da palavra de Deus em nós. Porque Jesus entende, e ele trouxe essa primeira mensagem pública para um público grande sobre felicidade, porque ele sabia que era isso que as pessoas estavam buscando, ser felizes. Ser felizes. E o capítulo 5, 6 e 7 é onde nós temos todo o ensinamento de Jesus, o ensinamento que Jesus se preocupou em passar, em dar em várias situações da vida, porque ele queria que as pessoas entendessem como a felicidade pode ser alcançada, como ela pode ser desenvolvida e trabalhada na nossa vida. E você vai ver nesses 3 capítulos, né, onde há toda essa explanação de Jesus, uma parte muito importante que tem a ver com isso que nós estamos falando hoje aqui, que é o capítulo 6, quando Jesus fala sobre a oração. Veja que interessante. Jesus está falando de várias coisas importantes, essenciais, mas nesse momento ele vai ensinar sobre oração. Importante nós entendermos que para Jesus, oração não era simplesmente uma reza ou uma petição. Para Jesus, a compreensão de oração era uma compreensão de relação, de relacionamento. Como eu me relaciono com o Pai. Então, quando Jesus coloca a oração, ele tenta tirar de fora essa ideia de que oração é simplesmente esboçar uma palavra, colocar uma ideia, um pensamento, um pedido. Mas muito mais do que tudo isso, Jesus mostra que a oração é uma construção de um relacionamento daquilo que eu preciso e desejo e quero para a minha vida. Talvez hoje você possa começar a mudar o ambiente, o relacionamento dentro da sua casa pela oração. Compreendendo isso que Jesus está nos ensinando, de que você vai orar pelo seu lar, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, e entender que a sua oração não é simplesmente um pedido jogado, mas é um relacionamento que você vai fazer com Deus para que isso aconteça. De seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos seus pais, realmente alcançarem, se desenvolverem, terem uma vida que agrada a Deus, uma vida feliz. Então, quando eu começo a compreender sobre oração, e era isso que Adão e Eva estavam tendo ali, uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, relacionamento entre eles, e quando o pecado vem, quebra esse relacionamento com Deus, e o relacionamento entre eles, e quebra de uma tal forma que grandes desastres vão acontecer. Na oração, Jesus mostra como podemos reconstruir tudo isso, como podemos trabalhar o nosso relacionamento de tal forma que, através da nossa restauração com Deus, na nossa relação com Deus e com o próximo, possamos estar construindo a nossa felicidade, o nosso ambiente seguro, o nosso lar, o nosso lugar seguro. Então, quando você pega o início da oração do Pai Nosso, os primeiros versículos, 5, 6, 7, né, você vai ver a preocupação de Jesus de desmascarar, desmistificar a oração, da ideia de que é simplesmente algo verbal que você coloca, que você expõe, e ele leva para um lado relacional, que é o que ele mais está preocupado e interessado,
porque ele vê que esse é o caminho que nós precisamos. E aí, depois que ele termina essa preocupação de desconsiderar aquilo que às vezes estamos fazendo com a oração e realmente entender o que devemos fazer na oração, ele põe assim no versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, e para sempre. Amém. Geralmente a gente pega o Pai Nosso como uma grande lição para orar, de entender como deve ser a minha metodologia de oração. Jesus nos ensinou a orar, então nós vamos orar dentro dessa metodologia de orar, adorando, louvando, depois pedindo perdão, e trabalhamos mais no nosso método e forma, e esquecemos a essência que a oração quer fazer em nós, que é relacionamento. Não sei se você já viu na Bíblia, no Velho Testamento, Deus não é tratado como Pai. Jesus introduz um novo conceito de Deus como Pai. E através da oração do Pai Nosso, ele começa a ensinar que o Pai não é só dele, mas o Pai é de todos nós. E ele começa a trazer esse conceito de família, que ele, enquanto família, filho e pai, quer dizer, nós precisamos nos entender família também de Deus, e entender que Deus não está distante, mas ele está muito próximo de nós. Um pai presente, um pai cuidadoso, um pai zeloso, um pai que criou todo o ambiente, um lugar seguro para mim. Mas às vezes por causa da minha desobediência ou da minha perda de foco, eu esqueci de me relacionar propriamente com ele. E Jesus começa o Pai Nosso colocando isso, Pai Nosso. Antes eles nunca falavam Pai. Os judeus não tratavam Deus como Pai de forma nenhuma. E agora eles estão aprendendo que Deus é Pai. Pai que cuida, Pai que ama, Pai que protege, Pai. Então, quer dizer, quando você tem essa ideia de que Jesus nos ensina e nos coloca numa relação de intimidade com Deus, intimidade é essa que Deus sempre quis ter conosco, desde a criação. Deus não queria bonequinhos, Deus não queria robôs, Deus não queria alguém subjugado, Ele queria alguém como Ele, semelhante a nós, a nossa imagem. E eu vejo assim, o nosso Deus, Jesus, quando ensina a orar, a preocupação dele é entender, olha, é um lar, é uma família, é o Pai Nosso. É um Pai Nosso que está nos céus, mas Ele é santificado porque Ele consegue nos dar tudo aquilo que precisamos para nos curar, para nos sarar, nos libertar. E Ele consegue colocar à nossa disposição todo o pão nosso de cada dia. Não vai nos faltar. E Ele nos perdoa, e nós pedimos perdão a Ele, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você perdoa o seu devedor? Se você não perdoa, né? Devedor que eu estou falando é nesse contexto de família e nesse contexto emocional, não financeiro, né? Mas é nesse contexto de você entender que nos relacionamentos sempre existirão atritos, mas sempre deve existir o perdão, eu te amo, para que isso possa ser construído. E eu vejo que nós construímos um lar seguro, construímos um local que favorece a cura dos nossos filhos quando eles cometem pecados, quando eles cometem erros, e é dentro do lar que eles são curados. Ou mesmo quando o papai ou a mamãe comete um erro, uma situação errada, é no lar que nós somos curados, na oração, na intercessão, na busca do perdão. Como o pedir perdão e o ser perdoado é libertador. E eu vejo assim que nos nossos lares, na nossa família, no nosso local, falta isso, esse tipo de relacionamento. Nós temos um relacionamento com as coisas do lar,
mas não com as pessoas do lar. Nós precisamos nos relacionar entre pessoas, não é com a televisão, com a internet, com o smartphone, não, mas é com as pessoas. E o lar é o lugar mais seguro para nós ensinarmos os nossos filhos, para nós nos educarmos e aprendermos. Você vê, estou casado com a Ieda, né, há quase 40 anos, esse ano faz 40 anos, e ainda hoje estamos aprendendo. E ainda hoje os nossos filhos nos ensinam. Ainda hoje nós pedimos perdão para os nossos filhos. Ainda hoje os nossos filhos pedem perdão para nós. Ainda hoje nós temos um lar feliz, um lar alegre, uma família que se anima a estar junto, estar no mesmo local, numa mesma situação. Mas isso não vem do acaso, porque do acaso, hoje estou com preguiça, não vou pedir perdão, não, hoje eu não quero nem saber desse assunto, não estou interessado. E a gente vai deixando as relações desse local, que é a coisa, Deus criou o local para o relacionamento. E se eu não tenho relacionamento, nem com o local e nem com as pessoas, eu estou fora do propósito e da vontade de Deus. Então, quando eu olho para o lar hoje, para a família hoje, eu vejo assim, gente, Deus não salva uma pessoa, Ele salva um lar, uma família. Ele salva uma família. Eu, quando me converti, eu tinha 17 anos para 18 anos, meus pais não eram crentes, né? Minha família não era evangélica, não conheciam nada da Bíblia ou nada de relacionamento com Deus, e por isso que a nossa família era uma bagunça tremenda, né? E eu aceitei a Jesus primeiro ali, e depois de algum tempo eu comecei a me preocupar, e minha família? Como é que Deus vai salvar a minha família? Primeiro eu achei que era comigo mesmo, né? Eu abria a Bíblia na frente do meu pai, ficava pregando para ele, para minha mãe, só dava mais confusão, a gente brigava mais ainda, a coisa não dava certo, né? Mas com a pessoa que estava me discipulando, eu aprendi que eu tinha que honrar o meu pai, eu tinha que perdoar os meus pais, eu tinha que me relacionar com eles, mesmo eu não sendo o dono do lar ou o chefe da família, mas eu deveria ter o meu papel como filho ali dentro, e ali dentro começar esse relacionamento de cura e libertação. Posso dizer para vocês, né, que meus pais se converteram, meus irmãos se converteram, meus sobrinhos se converteram, meus tios se converteram, porque, sabe, é assim que Deus faz. Ele não está preocupado só com você, o eu. Eu me salvei. Mas e o seu filho, a sua esposa, as pessoas ao seu redor? E isso é construído através de relacionamentos curados, sarados, entendendo que Deus tem esse propósito. Uma vez eu fiquei extremamente triste, a gente estava indo numa caravana, uma viagem missionária, e dentro de um ônibus, e uma mulher chegou correndo, né, toda assim, apavorada, quase que perdeu o ônibus, tal. Mas olha, para a glória de Deus, honra de Deus, né? Deixei meu marido lá em casa, saí, não fiz nada, nem falei para onde ia, só porque senão eu quero fazer a vontade de Deus, e se eu falasse alguma coisa, ele não ia deixar, ia brigar comigo, tal e tal. Nem fiz janta para ele, já vim, vou fazer essa viagem missionária para a glória de Deus, né? Tinha que mandar ela para casa de novo, né? Porque a viagem missionária devia começar na casa dela, né? Não ali no ônibus missionário para onde a gente iria. Sabe, a nossa missão começa dentro de casa. O nosso objetivo começa dentro de casa. Os nossos relacionamentos são dentro de casa que são curados. Hoje, falando sobre um lugar seguro, um jardim para ser chamado meu, não importa como a sua casa está agora. Deus não olha se a situação está hostil, não está favorável. Ele olha a tua oração, o teu desejo, para poder construir um jardim do Éden ali. Você fala, é impossível. Eu falava que era impossível Deus entrar na minha casa. Mas não é. Para Deus não tem nada impossível. Ele depende que você comece esse processo. E o Pai Nosso, daquele que você pede e você busca, mas aquele Pai Nosso que você dá o perdão e oferece o perdão, é onde os relacionamentos começam a ser tratados e curados dentro de casa. Eu creio que todos nós que estamos aqui queremos um lar feliz, queremos uma família feliz, queremos filhos, esposas sadias. E isso é viável, isso é possível. Apesar desse mundo falar que isso não é verdade, não é verdade. Foi assim que Deus criou todas essas coisas. Só depende de cada um de nós nos propormos a construir isso dentro da oração desse Pai Nosso, em que buscamos esse Deus, né, mas que também oferecemos
essa relação do perdão. Que Deus nos ajude, né, para que possamos sair daqui hoje, né, cientes de que Deus pode fazer um milagre na minha família, fazer de uma terra hostil um jardim, como você nunca imaginou. Algo tremendo e maravilhoso. Isso pode ser a partir de uma pequena semente, que é você. A partir de um pouquinho de regar da sua oração e da sua determinação em buscar essas coisas e permitir que Deus atue através da sua vida. E assim o seu lar vai ser transformado. Assim o seu lar, a sua família vai ser renovada. Deus quer lar felizes. Ele criou o lar para ser feliz, para ser o centro, né, da sua manifestação e da sua glória, para que seja ali onde as pessoas possam encontrar um local seguro, um porto em que elas possam estar ali salvas, protegidas, e assim ser testemunha para o mundo.